Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e nesse vídeo, mais uma vez, nós vamos dar aí uma resposta porque é necessário, pessoal? Nós vemos que há muita desinformação no YouTube, muita mentira antirreligiosa e eu acho que é importante dar uma resposta para que mais pessoas não caiam nessas ciladas, nessas falácias de ateístas, certo? De céticos, certo, pessoal? Porque às vezes eu fico preocupado, Nossa, esse gênio do Antônio Miranda, O cara que sabe tudo, É o pastor dos ateístas, Como ele sabe tudo, fala tudo e o pessoal acredita, Simplesmente por ser cético, Eu acho que esse pessoal descobriu um filão, de ganhar like no YouTube, Pessoal falar mal da Bíblia, falar mal assim, generalizadamente, coisas que já foram respondidas há muito tempo, E já respondemos no blog, no canal, e esse pessoal continua aí alegando. Já mostramos isso, como manipulam informações, como deixam de citar informações, como torcem, certo? Porque eles também não falam da posição deles, dos ateístas, de explicar pelo naturalismo, como tudo existe, Eles não explicam, simplesmente partem para criticar a Bíblia porque descobriram que isso aí dá like de pessoas desinformadas, pessoal? Então neste vídeo nós vamos aí dar continuidade a esse vídeo aqui, chinfrim, esse vídeo simplista, que já mostramos, no primeiro, falamos sobre a escrita, E aqui vamos falar aqui na sequência, tá bom? Vamos ver aí. 10. E aí outra questão é imposta para você, para o seu pastor, pelo seu padre, que é que Moisés teria escrito esses 5 primeiros livros por volta ali do século 13, do século 15, antes da Era Comum. Por exemplo, porque eles falam para você que o êxodo ocorreu por volta de 1446, antes da Era Comum, ou seja, para você que não está familiarizado com esse termo antes da Era Comum, antes de Cristo, tá? Então seria porque lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, é dado a data da construção do templo, que é no reinado de Salomão. E lá diz de forma bem clara que o templo começou a ser construído 480 anos após a saída do povo do Egito. Quer ver só? Acompanhe comigo. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel. Então se prepara que agora nós vamos entrar nos argumentos contrários a essas hipóteses. Certo, pessoal? Os céticos frequentemente alegam que os escritores do Antigo Testamento exageraram ou inventaram a existência dos reinos hebreus escritos nos livros do Antigo Testamento de Samuel, Reis e Crônicas. Os governantes hebreus Davi e Salomão são considerados, na melhor das hipóteses, personagens secundários na região ou, na pior, personagens fictícios. No entanto, novas descobertas arqueológicas estão confirmando pelo menos algumas das alegações históricas do Antigo Testamento. Agora, evidências físicas confirmam que os hebreus possuíam sua língua escrita já no século X a.C., tá? Ou seja, há uma tradição muito antes ali, certo? Também, tá? Arqueólogos descobriram uma pedra inscrita embutida na parede de uma extensa coleção de edifícios em Tel Zahit, cerca de 35 milhas a sudoeste de Jerusalém. A pedra de 40 libras consistia em 2 linhas de letras incisas, representando as 22 letras do alfabeto hebraico. Embora não sejam idênticas ao hebraico moderno, as letras eram reconhecíveis como sendo uma forma inicial da língua hebraica escrita. O local recebeu uma data preliminar do século X a.C., examinando achados de cerâmica associados. Então, pessoal, é muito mais coisa aí no caso, certo? Coisas que esses ateus não falam. Né? A descoberta de uma cidade hebraica do século X em Tel Zahit, Israel, confirma a existência de um reino hebreu durante os reinados de Davi e Salomão, descritos nos livros do Antigo Testamento de Samuel, Reis e Crônicas. A presença de uma pedra incisa com letras de uma versão antiga da língua hebraica torna razoável especular que os hebreus já estavam registrando sua história em registros escritos naquela época. Tá vendo? Tá bom, pessoal? Então vocês vejam aí mais evidências, tá? Outra, há uma imagem de estrangeiros fazendo tijolos sobre o faraó Tutmés, tá? Tutmés III, Tutmés III é apenas um dos 2 faraós
que poderiam ser o suspeito faraó anônimo do Êxodo, tá? Os tratados hititas de 1600 a 1400 a.C. correspondem à aliança bíblica. Tá aqui todas as referências, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem saber mais, pessoal, está tudo aqui no nosso curso avançado do Gênesis e no combo acadêmico de teologia, tá bom? Egiptólogos e estudiosos bíblicos descobriram um pedestal de estátua egípcia quebrado com anéis de nomes hieroglíficos. Em um dos anéis, eles acreditam ter encontrado o nome Israel. Essa coluna data de 1400 a.C. Tá vendo, pessoal? Então, como vocês podem ver aí, não é tão simples como esse Antônio Miranda fala, tá? Ele não é historiador, ele não está falando aqui como historiador. E aqui vocês veem evidências, tá? O sítio arqueológico em Kilbet Keifa, né, Keiafa, não só mostra que a língua hebraica escrita já existia no século X a.C., mas que as leis do Antigo Testamento estavam sendo praticadas naquela época. As descobertas destroem as alegações de que o Antigo Testamento não existia até centenas de anos depois que o rei Davi viveu. De acordo com o professor Garfinkel, assim, várias sugestões que negam completamente a tradição bíblica a respeito do rei Davi e argumentam que ele era uma figura mitológica ou apenas um líder de uma pequena tribo, agora são mostradas como erradas. Tá? Mais uma vez, evidências arqueológicas foram encontradas para apoiar alegações encontradas nos livros do Antigo Testamento da Bíblia. Tá? Examinando a premissa afirmada pelos críticos, há mais de 40 escritores dos 66, né, na Bíblia protestante, ou 73 livros na Bíblia católica. Né? Eles escreveram esses textos ao longo de um período de 1450 anos de história. A maioria dos escritores nunca se conheceu. Apesar desses fatos, 29 dos escritores afirmam enfaticamente que Moisés foi uma pessoa real e que ele é o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá. É óbvio, pessoal, como já demonstrou um pesquisador, que não necessariamente que uma figura só foi responsável, mas como a principal que originou essa tradição. Então, não significa ali que escreveu todos os detalhes dos livros, mas que Moisés, sim, foi a figura, tá, principal, ali está falando, a figura principal, certo? Esses homens conspiraram juntos para inventar uma mentira de que Moisés escreveu esses livros? Eles foram simplesmente enganados ao pensar que Moisés era escritor? Será que todos eles escreveram algo errado, que Moisés é o escritor? Se essas afirmações fossem verdadeiras, essa seria a maior conspiração global da história do mundo. Como poderiam mais de 40 escritores, né, publicando 66 livros, ou 73 livros, né, na Bíblia Católica, ao longo de um período de 1400 anos, conspirar juntos para fabricar um homem chamado Moisés, então citá-lo como escritor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio em centenas de textos? Como o povo judeu pôde continuar acreditando durante a maior parte de sua história que Moisés foi escritor desses livros e confiar tanto nele por um período tão longo de tempo? A resposta é lógica, histórica, forense e prática. Eles não mentiram nem conspiraram juntos. Cada geração de estudiosos judeus tinha certeza de que Moisés escreveu a Torá, tá? Ou sob autoridade, né? Também não significa que Moisés foi o autor do Pentateuco, todos os detalhes, tá? Os estudiosos que foram mais vigorosos em desafiar a hipótese documental não supuseram que Moisés foi o autor real de todos os detalhes, mas sim, escreveu a maior parte, pode ser assim, sob revelação. Cassuto e Hensburg, por exemplo, acham que Gênesis contém uma série de pistas que indicam que ele foi escrito no século X a.C., por volta da época de Salomão. Por exemplo, Gênesis 15 e 18 parece descrever as fronteiras mais distantes do reino davídico salomônico. Tá? Se foi nessa época que o livro foi escrito, e se o restante do Pentateuco foi escrito na mesma época, então isso coloca sua composição consideravelmente mais próxima da época de Moisés. Não sabemos exatamente quando Moisés viveu, mas a época é geralmente colocada entre os séculos 15 e 13 a.C., como já vimos. Ambos estão próximos o suficiente do século X para permitir que material substancial tenha sido transmitido por Moisés. Se o Pentateuco fosse datado desse período, poderíamos supor que ele depende substancialmente de material proveniente ou conectado a Moisés histórico, mesmo que só tenha sido colocado em sua forma literária no final mais tarde. Assim, é possível que um católico cristão sustente uma série de posições, desde a autoria mosaica completa até a hipótese documental, passando por posições intermediárias, dependendo de como se vê a evidência. Isso não nega, pessoal, a evidência e a inspiração da Bíblia. Tá? Mesmo a hipótese documentária tem críticas, tá? Já falamos. Evidência egípcia. Se o autor do Êxodo tivesse realmente vivido no Egito, como o texto afirma, então deveríamos esperar que ele estivesse familiarizado com a cultura e a língua egípcias.
O autor posterior não teria essas influências ou conheceria essa cultura antiga. Notavelmente, exatamente isso que encontramos quando lemos o Pentateuco. Olha aí, tá vendo? Então Tonho ali fala, né, tal, ó. Vários nomes egípcios, vários nomes preenchem as páginas do Pentateuco. No entanto, muitos desses nomes são egípcios, não hebraicos. Por exemplo, o nome Pitom, a casa de Atum, Potifar, o presente de Ra, e Azenat, o favorito de Neite, ou a favorita, né? E o título de José, Zafenat Panea, tá? Aquele que nutre a terra do vivente, são todos de origem egípcia. De fato, até mesmo o nome de Moisés é geralmente considerado de origem egípcia. Tá aqui as fontes, pessoal, tá tudo aqui, tá? Termos egípcios. Potifar, Padipare, né? Fez de José o supervisor de sua casa. E esse título é de origem egípcia, não hebraica. Além disso, quando Moisés escreve Faraó reunindo seus mágicos, ele usa o termo egípcio, não o termo hebraico, tá vendo? O egiptólogo James Hoffmeyer escreve: o episódio de Moisés claramente se passa no Egito e 6 dos termos-chave usados em Êxodo 2:3 são de origem egípcia, não babilônica. As palavras cesta, junco, piche, junco, rio e margens do rio têm cognatos egípcios. Esse fator reflete fortemente o cenário e a origem egípcios da história bíblica. Os estudiosos observam que o Pentateuco usa uma porcentagem maior de palavras egípcias do que em outras partes do Antigo Testamento. No Êxodo e nas narrativas de peregrinação no deserto, encontramos 27 das 27 palavras emprestadas egípcias do período de 1550 a 1200 a.C. Cadê que o Antônio fala isso? Ou seja, palavras emprestadas da língua egípcia. Enquanto isso, todo o Antigo Testamento contém apenas 51 palavras emprestadas egípcias. Por que alta porcentagem nessa seção bastante curta das Escrituras? Isso se encaixa na ideia de que o autor foi altamente influenciado pelo Egito. Tá? O termo para aliança, né, Berit, né, é usado ao longo do segundo milênio, não no primeiro. Hoffmeyer escreve: curiosamente, aqueles da segunda metade do segundo milênio a.C. estão mais próximos em estilo da estrutura da aliança de Êxodo 20, 24 e Deuteronômio. Está aqui também a fonte dele também, tá bom, pessoal? Deuteronômio usa um tratado de suzerania reconhecível, que só foi usado no segundo milênio a.C., não no primeiro, tá? O nome Abraão foi encontrado já nos séculos 16 e 15 a.C. Além disso, os nomes Jacó, Isaac, Ismael e José são todos atestados no período de tempo correto. Tá vendo, pessoal? Então vocês podem ver aí. Tá bom? Agora eu vou trazer com exclusividade, pessoal, alguns vídeos do Inspiring Philosophy, né, do Michael Jones, tá? Onde ele fala aqui sobre evidências do Êxodo, tá? Vamos ver aqui. Arqueólogos têm vasculhado o deserto onde a Bíblia supostamente diz que os 600 mil israelitas foram conduzidos através do deserto por 40 anos, e eles não encontraram nada. Isso é simplesmente não verdade. Richard Elliott Friedman observa que não houve escavações importantes no Sinai. Bruce Halpern observa que exércitos terrestres usavam atravessar o Sinai e não deixavam vestígios arqueológicos. No entanto, temos evidências do Êxodo. A cidade de Avaris era habitada por povos semitas. Então, no período Ramazide, foi abandonada e aproximadamente 40 ou 50 anos depois, houve uma explosão populacional em Canaã, a qual os estudiosos concordam que se deveu principalmente a novos assentamentos israelitas. E isso é apenas uma fração dos dados que uso na minha série, Êxodo Redescoberto. Portanto, apesar do que os céticos dizem, temos na verdade muitas evidências de que o Êxodo realmente aconteceu durante o período Ramazide. Então vocês podem ver aí, né, o Michael Jones falando aí sobre evidências, tá, do Êxodo, tá bem? E que tem muito mais aí na coleção dele, na série dele, que eu também já trouxe aqui no canal do Logos, tá bom? Também, tá bom, pessoal? No canal oficial, tá bem? E esse é o canal reserva, tá? Então vocês podem ver isso muito mais no blog também, no Avançado de Gênesis aqui também, tá bom, pessoal? Vamos ver aí um outro vídeo dele aí, tá bom? Então, qual é a evidência para o Êxodo? Bem, temos uma tonelada que forma um forte caso cumulativo. Mas deixe-me dar-lhe uma das minhas peças favoritas do próprio Pentateuco. O estudioso Benjamin Noonan observa que há uma grande quantidade de empréstimos egípcios de Êxodo a Números, em comparação com o restante da Bíblia hebraica. Citando: quando se comparam os dados acima, torna-se evidente que as tradições do Êxodo e do deserto contêm uma proporção significativamente maior de empréstimos egípcios do que o restante da Bíblia hebraica.
Do ponto de vista da linguística de contato, essa observação indica que as narrativas do Êxodo e do deserto, especialmente a narrativa do livro do Êxodo, exibem uma maior influência egípcia do que o restante da Bíblia hebraica. Noonan então compara essa proporção com a quantidade de empréstimos iranianos antigos nos livros de Esther, Esdras e Neemias. Mas ele descobre que a frequência relativa de empréstimos egípcios nas tradições do Êxodo e do deserto é significativamente maior do que a frequência relativa de empréstimos iranianos antigos em Esther, Esdras e Neemias. Isso parece indicar que quem produziu o Pentateuco foi fortemente influenciado pela língua egípcia. Agora, alguns podem tentar argumentar que isso não é evidência para o Êxodo, porque o que realmente ocorreu foi que as pessoas que viviam em Canaã foram fortemente influenciadas pela cultura egípcia, e isso pode explicar a quantidade de empréstimos. Mas Noonan antecipa sua objeção, compara a quantidade de empréstimos egípcios no hebraico com outras línguas encontradas em Canaã. Ele observa que há apenas 5 empréstimos egípcios em ugarítico e 1 em fenício, nenhum empréstimo conhecido em moabita, amonita ou itomiota e apenas 2 em aramaico antigo. Agora, ele observa que há uma grande quantidade de empréstimos egípcios no aramaico imperial, mas os empréstimos aparecem principalmente em textos aramaicos egípcios que foram escritos no Egito. E com isso em mente, a frequência relativa de empréstimos egípcios de Êxodo a Números é ainda muito maior do que o que encontramos em textos aramaicos imperiais. Isso sugere que quem produziu o Pentateuco estava vivendo no Egito antes de migrar para Canaã, o que apoia a tradição do Êxodo. Noonan então aponta que alguns dos empréstimos egípcios que encontramos no hebraico se encaixam com a língua egípcia do período de 2000-1300 a.C. Então, não só a quantidade de empréstimos egípcios de Êxodo a Números apoia a ideia de que quem escreveu o Pentateuco migrou do Egito. Também mostra que eles estavam vivendo no Egito durante um período em que o Pentateuco diz que os hebreus estavam lá. E assim, isso apoia a confiabilidade da narrativa do Êxodo na Bíblia. E se você quiser mais evidências, veja estes vídeos. Tá vendo, pessoal? Então, como eu falei, né? Tem muito mais evidência, certo? Coisa que esses ateus não falam, tá? Esses céticos não falam. Tá bom, pessoal? A data bíblica de 1546 Noctis para o Êxodo, a queda ocorreu dentro do longo reinado de Amenhotep II. A maioria dos estudiosos bíblicos considera os 480 anos um número idealizado, comum em textos bíblicos e inscrições de templos antigos, impossibilitando seu uso para calcular a cronologia do Êxodo. Além disso, em Êxodo 1, uma das cidades construídas pelos hebreus foi Ramesses, que só foi realmente erguida por volta de 1300 a.C. Então o Êxodo teve de acontecer após esse ponto. Se Amenhotep II é o faraó do Êxodo, então seu filho primogênito deveria ter morrido na 10ª praga. E assim, o sucessor de Amenhotep II é seu filho, Thutmose-ivi, que não é reconhecido como o seu filho primogênito legítimo da linhagem real. Havia muitos faraós cujos filhos primogênitos não os sucederam, incluindo Ramesses II, que é um candidato muito melhor para o faraó do Êxodo. Veja esses vídeos que eu fiz sobre o porquê. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais, eu recomendo aqui para vocês, tá, o livro Respostas aos Céticos, tá? O link oficial está aqui na descrição, tá bom? Assim como o curso avançado em Gênesis, tá? E o combo acadêmico de teologia. Os links oficiais estão aqui também na descrição, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações e divulgue aí entre seus amigos, tá bom, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.